Olá, seja bem-vindo ao Carreira em Pauta. Hoje nós vamos receber uma convidada que com certeza é protagonista de seu próprio sucesso profissional. Desde cedo, ela começou a trabalhar como balconista na loja da família. Aos poucos, passou por todas as áreas da empresa, até chegar no comando como CEO. Quando assumiu, ela foi responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou sua companhia entre as maiores varejistas do Brasil. Formada em administração e direito, nossa convidada foi eleita uma das mulheres mais influentes do Brasil pela Gazeta Mercantil. Ela também já foi apontada, segundo a revista Forbes, como a terceira mulher de negócios mais poderosa do país. Eu estou falando de Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Adriana. Eu admiro muito a Croton, tenho uma parceria grande com eles e adoro falar para estudantes, para universitários, porque é deles que depende o futuro do Brasil, né? Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom, então teremos muitos assuntos. Luísa, suas conquistas profissionais são muito inspiradoras e imagino que foram bastante desafiadoras. Como foi a sua trajetória até chegar à superintendência do Magazine Luiza? Bom, eu comecei aos 12 anos, eu sou filha única, né? E eu acho que foi, minhas amigas falam que é por isso que eu dei certo, porque a minha tia tinha uma loja pequena em Franca, ela não tem filhos, e eu gostava muito de dar presente. Eu acho que até porque eu sou muito sozinha, né? E a minha mãe, no lugar de falar não pode, não vai, não, para que isso, ela falou, vai trabalhar no final do ano, ganha, e você dá o presente. E aí eu fui trabalhar, ganhei, mas mais importante, que eu despertei meu espírito de gostar de vender. E lógico que aí eu ganhei tanto para dar o presente como para fazer uma poupança. Mas é interessante que a partir daí, meus primos, as minhas famílias começaram a trabalhar em dezembro também, porque foi uma coisa tão positiva que começou a trabalhar. Então, não só foi bom para mim, mas como abriu uma nova frente para a família, que no dezembro era muito movimento, era aquela loja que não tinha muita tecnologia, era uma coisa que dependia muito das pessoas. Então, começou assim, aos 12 anos. Aí depois, todas as férias, eu continuava trabalhando quando eu me formei em científico e normal. Aí eu fui trabalhar definitivo e passei, como você falou, por todos os setores. Quer dizer que desde os 12 anos já virou um exemplo para todo mundo ali ao redor. Acho que é legal, porque é uma coisa positiva e que sempre pode abrir uma nova frente para a família, né? Foi o que aconteceu. Bom, além de começar muito jovem, você teve de quebrar muitos paradigmas na sua carreira, não é? O que você poderia dizer aos nossos alunos para ajudá-los a vencer obstáculos e desafios que possam aparecer nas trajetórias? Então, Adriana, eu sou muito perguntada de quais os obstáculos que eu senti. Eu prefiro falar o que eu achei que deu certo, do que falar dos obstáculos. Porque obstáculo eu tenho todo dia, a toda hora e a todo momento, e vou continuar tendo. Então, assim, a primeira coisa que eu acho é você querer. Quando uma pessoa quer, tudo vai dar certo. Então, eu sempre quis tocar na banda, como eu disse, sempre quis que meus filhos tocassem na banda. Então, era uma coisa que eu sempre quero. Quando você quer uma coisa, não importa se você é de um nível social menor, se você é mulher, que é muito mais difícil, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas quando você quer, eu falo que qualquer pessoa que quer, vai embora. Agora, ela tem que saber os preços que ela paga. Você não ganha de todos os lados. Não tem nada na vida que você ganha de todos os lados. Qualquer opção que você fizer, você vai ter preços a pagar. Agora, eu sempre soube que eu queria contribuir para o país, contribuir para a empresa, fazer a coisa e não ficar só vendo a banda passar. Então, eu sempre paguei preços, mas preços que eu sabia que eu estava pagando. Então, eu acho que uma coisa muito importante é eu acreditar em mim mesmo. Não quer dizer que eu sei tudo, mas essa autoestima, eu não sei se é porque eu sou filha única, eu não tive muito que dividir, o que me ajudou muito foi a autoestima. E eu procuro muito trabalhar com as pessoas para acreditar em si mesmo. Se você analisar a vida das pessoas que venceram mundialmente na vida, é que geralmente nasceram muito pobres, 70% das pessoas vieram de berço muito simples, mas, acima de tudo, eles acreditaram neles, a família acreditou neles. Eu estou vindo de Jerusalém agora, eu fiquei impressionada com o espírito empreendedor deles. E uma coisa eu descobri, diz que a mãe desde 5 anos começa a falar, você é capaz, você vai. E eu tive uma família que acreditou em mim e eu também acredito muito. Então, assim, as barreiras quando você acredita no que você quer e quando você acredita em você, não quer dizer que eu acreditando em mim, até hoje,
graças a Deus, eu sou uma pessoa humana e que estou sempre em construção. Eu falo que é igual uma espiral. Mas você acreditar em você, você acreditar que você é capaz e você lutar para que isso possa alcançar o que você quer, é o primeiro fator. Então, para mim, a primeira coisa é querer. A segunda é traçar objetivos e saber que você paga preços nele. Então, é traçar o seu caminho, é traçar, eu vi aqui agora trilha, eu adoro essa palavra trilha, é traçar a sua trilha de vida, né? Então, eu vinha para São Paulo sozinha, porque eu sou de Franca, né? Pode ver que a minha pronúncia é bem mineira, que lá 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. E eu peguei aquela pronúncia de porta, portão, aquela pronúncia bem do sul de Minas mesmo, mas eu fiz questão também de continuar. Outra coisa que eu acho muito importante para isso, eu nunca neguei meu papel feminino, eu nunca neguei a minha cidade, a minha origem. Isso também ajuda você a não ficar separando uma vida da outra. Uma hora você é uma coisa, uma hora você é outra. Então, me ajudou muito também eu lutar muito para não ser, agora eu sou uma executiva, não, agora eu sou uma mãe, não, agora eu tenho que fazer esse papel. Eu sou eu, com a minha essência, e essa luta é grande para você chegar num lugar de poder, de muito dinheiro e de competição, você continuar com a sua essência. Mas isso também me ajudou muito. Eu acho que chegar onde eu cheguei querendo, vencendo os desafios sem reclamar. Eu nunca reclamei de desafios. Eu acho que eu adoro problema, certo? Eu adoro problema, porque a não ser saúde, eu tenho uma capacidade. Eu fui criada para ter solução. Isso é outra coisa. Eu costumo dizer que o cérebro da gente tem dois lados, problema e solução. Tem gente que só adora problema, ou quando não tem, arruma um. Então é impressionante. Meu cérebro é treinado para solução. Então a única coisa que me abala muito é quando eu tenho um problema de saúde na família, isso me abala, mas o resto, eu somos QIs, eu faço perguntas inteligentes, eu respondo. Então assim, ter uma cabeça de solução, ou buscar solução, eu não me sentir vitimada, porque outra coisa que atrapalha muito a pessoa ter muita dó de si mesmo. Ai, mas se eu tivesse nascido noutra família, ai, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer uma faculdade. Eu cheguei em São Paulo, eu não tinha faculdades de alto nível, nunca tinha estudado fora, nunca tinha feito uma pós-graduação fora do país, e era mulher. Você imagina, até hoje, na minha área, 99% é homem. Então, você imagina que era isso há 40 anos atrás. Então, era muito mais difícil. Mas eu nunca tive dó de mim. Isso eu acho que ajudou muito. Eu nunca tive dó. Eu sempre achei que eu era capaz, que eu chegava lá. E eu tinha muita coisa para ser dó, para me lamentar, né? Quantas vezes você chega numa reunião, uma menina chegando do interior, uma empresa totalmente desconhecida, só no meio de homem, falando porta ainda por cima, né? Então, mas eu tinha muita segurança que você sendo você buscando todo dia aprender, você consegue chegar. Como os nossos alunos podem se inspirar na sua carreira e se tornarem protagonistas das suas vidas? O quanto persistir é importante para se chegar onde deseja? Primeiro é o que eu estou falando, eles precisam querer ser e não ter dó deles mesmos. Acreditar neles, acreditar no país é outra coisa que me ajudou muito, porque você vê tanta coisa negativa. É um país maravilhoso, porque nós temos consumo, nós temos população. Então, assim, eu costumo dizer que a gente ainda tem que construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social. Imagina o que eu vou vender de geladeira, de televisão, de fogão. Então, é um país que tem consumo, que tem mercado. Lógico que tem momentos como esse que nós estamos atravessando uma crise, que é mais difícil, mas também é muita oportunidade. O Magazine Luiza está montando lojas em cidades que ele nunca pensava em montar, porque o ponto era caro, ficou mais barato, apareceu pontos. Quanta gente começa uma empresa em dificuldade? Eu, por exemplo, sou uma empresária de crise, né? Eu já vivi a época que o Collor recolheu o dinheiro de todo mundo, a época que você tinha que dividir a moeda dada por 2.000. Os jovens não sabem disso, mas você andava com uma calculadora que você tinha que pegar a nota de R$50 e dividir por 2.750 para saber o valor disso. Então, a gente vendeu calculadora à vontade, até, porque era obrigada a fazer. Então, muitas moedas já tivemos, uma inflação terrível. Então, assim, eu sei que é uma crise, eu não estou menosprezando essa crise, é uma crise política, econômica, mas, por outro lado, é uma crise ética, que vai resgatar valores que a gente acredita muito. Então, o mais importante, eu acho, é isso, é acreditar, traçar um caminho e lutar. Não tem nada na vida, minha gente, que a gente não vença, se não for com muito sacrifício, pagando preço. Eu não conheço nada, nenhuma história de empreendedorismo. Agora mesmo eu estava lendo uma história de uma pessoa que falava, eu trabalhava 24 horas por dia. A minha tia, quando começou a empresa,
ela tinha sido vendedora de uma loja em frente, muitos anos. Até para ela é difícil eu ter que ensinar para os outros, porque ela já nasceu sabendo. Eu tenho 4º ano primário, nunca ninguém teve que me ensinar a tratar bem o cliente, nunca tem que ser dedicada. Então, para ela era difícil eu ter que falar que eu tinha que dar treinamento. Ela trabalhava tanto porque ela só tinha o dinheiro para comprar a loja, a entrada, e ela tinha que pagar as prestações. Ela tinha sido vendedora, casou, saiu da empresa, porque ela mudou de Franca, voltou e o sonho dela era ter uma loja, mas para gerar emprego para a família, não era nem para ganhar dinheiro. Então, assim, ela tinha só o dinheiro da entrada e ela trabalhava tanto que o guarda, nas cidades do interior tem aqueles guardas de quarteirão, várias. Eles batiam na porta para ver se era ela ou se era ladrão. Então, assim, eu não conheço nenhuma história de sucesso que as pessoas não tiveram que se dedicar, que em todo momento você vai ter problemas, não vai ter... É por isso que eu falo, qual que é o seu maior problema? Eu falo, gente, eu estou tendo até hoje. Não tem nada que você não tenha. Tá? Então, assim, eu prefiro dizer o que fez que deu certo do que falar os problemas, porque até hoje eu tenho muitos problemas. Você fala muito em pagar o preço. Que tipo de preço que se paga para se Por alcançar exemplo, o sucesso? quando eu tive meu primeiro filho, eu acho que é uma coisa muito difícil para as mulheres, porque a gente tem muita culpa, né? Culpa. Eu nunca tive culpa, então agora eu vou explicar por quê. Quando eu tive meu primeiro filho, eu trabalhava na loja, então eu trabalhava sábado, domingo não, mas eu trabalhava sábado, trabalhava muito. A minha mãe, como eu disse, ela tinha uma inteligência emocional muito grande, ela diz, minha filha não tem receita. Tem mãe que trabalha em casa, tem filhos ótimos, tem mãe que trabalha em casa, tem filhos péssimos, tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos, tem mãe que trabalha fora, tem filho péssimo. Bom senso e muito amor. E não pegue culpa. E eu nunca peguei culpa de filho. Você não me levou no ortopedista, ainda bem que seu pai levou. Agora, por outro lado, eu ia nas escolas, eu ia na responsabilidade, eu fazia aquilo que eu achava essencial. Mas qual o preço que você paga? Você não curte tantos filhos como se você estivesse em casa. Se você trabalha fora, por outro lado, hoje eu vejo que meus filhos também têm muito orgulho de mim, também virar... Não, e ela falava mais uma coisa que eu acho interessante. Se for bom, foi Deus que ajudou, por isso não se prega a culpa. Então, hoje eu digo, Deus ajudou, mas brincadeira, que eu acho que o exemplo é uma coisa que move muito. Então, assim, você paga preço. Eu não consegui ser tão vaidosa, eu não consegui... Porque por outro lado, hoje, eu gasto menos dinheiro, porque eu não tenho tempo para gastar dinheiro. Então, assim, você tem sempre os preços a pagar. Mas se eu voltasse para trás, eu fazia tudo de novo. O que eu sempre soube é que eu pagaria preço. Você tem que ter uma mão de obra mais forte em casa. Quando você pode, quando você não pode, você tem que se desdobrar em casa também. O que não pode é reclamar. Eu acho que quando você não reclama, tudo dá certo. Por isso que você tem que saber aquilo que você vai ganhar e o que você vai perder, tendo aquela opção do que você optou, né? Como gestora, você acredita que o perfil profissional exigido pelas organizações vem mudando ao longo do tempo, nesse cenário atual? Qual é o diferencial necessário para se destacar? Bom, eu costumo dizer o seguinte, a gente teve 3 eras muito fortes. Primeiro, quem tinha poder é quem tinha força física. Então, a gente viu uma Coreia do Norte aí querendo ter o poder através da bomba e de tudo mais. Depois, a gente viu, eu não estou discutindo dinheiro, eu estou discutindo poder. Depois, a gente viu que quem tinha poder é quem tinha dinheiro. Essa era, então, no Brasil, a gente teve muitos anos de escravidão, as pessoas muito ricas compravam os escravos, e eram os coronéis. Eu não estou criticando, mas bastava você ter dinheiro para você ter poder. Hoje, mudou muito. O que acontece para você ter poder? Eu não estou discutindo nem para você ter muito dinheiro, mas para você ter poder. Você tem que ter conhecimento e fazer acontecer. Então, essa era mudou demais, mudou muito a era. Então, eu tenho um quadro aí que, inclusive, coloca muito qual que é o perfil desse profissional dessa nova era. Eu não sei se eu posso passar para o grupo, mas eu não sei qual que é o perfil. Então, esse perfil do profissional dessa nova era, ele mudou muito. Ele não é a mesma coisa. Você não pega o cap do pai de família e chega na empresa, põe o cap da pessoa. Você vem inteiro, né? Então, é um profissional que ele pensa grande, ele não quer dizer que ele age, porque eu costumo dizer que entrar no cartão e fluxo de caixa quebra uma empresa, mas pensar grande não paga nada, e isso é uma coisa que inibe muitas pessoas. Eu não posso fazer essa faculdade, imagina se eu vou poder estudar, eu não posso. Então você já tem crenças que te limitam já. Sim. Então você vê que pensa grande, você é corajoso e assume risco. Eu quero dizer que coragem não é não ter medo.
Coragem é enfrentar o medo. Quantas vezes eu falo para o grupo, eu estou com medo, eu não consigo chegar lá. É criativo, né? Então, assim, depois eu vou falar um pouquinho do que vai diferenciar um profissional do outro. Não se faz de vítima, é aquilo que eu falei, não tem dó de si mesmo, ai, coitadinho de mim, onde se viu, mas eu tenho que andar de ônibus, eu tenho que sair do trabalho, vir para a faculdade, mas eu tive que fazer isso, tanta gente que não precisa disso, né? É a capacidade fuçativa, né? Eu costumo dizer, não é mexer na vida dos outros, mas é estar antenado com tudo que existe e além do que a escola dá. Hoje a gente tem aluno que não gosta nem de prestar, de estudar o que a escola dá. Você tem que ir além hoje, né? Tem um inconformismo, quer dizer, na empresa a gente tem resultado, a gente põe música de Ayrton Senna, a gente aplaude, celebra, mas dá um pouquinho, começa tudo de novo e sempre querendo ir além do que você pode, mas sem aquela coisa também, daquela competição predatória, que você acaba com você mesmo e com os outros. É uma competição saudável, né? Se adapta às mudanças, aquilo que eu falei, não adianta mudar, você vai... O mundo está mudando muito rápido, né? E se você não tiver uma cabeça de mudança, você fica muito para trás. Procura solução e não culpados. E é comprometido, você tem que ser comprometido com a faculdade que você está, com a escola que você está, com o trabalho que você está, e não ser comprometido só com aquele pedacinho. Não importa o que você faz no trabalho, você tem que preocupar se a empresa está ganhando, se não está, o que você pode fazer para economizar. Ah, mas isso não é comigo, o dinheiro é com eles. Mas você tem que aprender você a ser comprometido. É um perfil dessa nova era, né? Faz acontecer, porque não adianta nada não fazer acontecer, tem uma visão global, é isso que eu falei, uma visão de resultado e tem muita paixão pelo que faz. Eu acho que também uma das coisas que me moveu demais, aonde eu vou, essa paixão que eu tenho pelo Brasil, pelas pessoas, por dar certo. A paixão, acho que é uma coisa que ela é o combustível que te leva para a vida, né? Te leva para frente. Bom, eu digo que todo mundo tem um cliente. Vocês têm um aluno, todo mundo tem um cliente. Médico tem, eu sou tanto convidada para dar palestra de cliente para médico e tem foco no cliente. É muito difícil. Parece simples isso, mas não é. A gente, quando pega um escritório bonito, ou pega um cargo bonito, a gente sai um pouco do cliente. Luísa, de que forma os seus estudos e a sua formação influenciaram na sua carreira? Olha, eu costumo dizer, como eu falei, quem vai ter o poder é quem tem conhecimento e faz acontecer. Não tem como, se você não tiver conhecimento, se você não tiver uma faculdade, uma pós-graduação, esquece, isso é commodity já. Isso é commodity. Então, assim, meus ajudaram muito, o próprio ambiente, poderia até ter feito mais coisas, eu acho que teria ajudado mais. Então, conhecimento é uma coisa importantíssima. Por outro lado, hoje te exige que você ponha o conhecimento na prática, que você faz acontecer. Você vê que essas startups que estão vencendo, eles dão o primeiro passo, não é tão planejado, não. Eu sou muito assim, dá o primeiro passo, depois você vai dando o segundo, o terceiro. As pessoas têm muito medo de dar o primeiro passo. Então, o conhecimento é indispensável, fazer um curso de pós-graduação, fazer uma faculdade boa, o próprio contato, e além do que a própria faculdade dá, tentar ser o melhor, né? Eu costumo dizer, se você for excelente, você vai competir com muito poucos. Se você for bom, você vai competir com muitos. Por que eu não buscar para ser excelente? Eu não preciso ser o primeiro, nunca lutei para ser primeiro, mas sempre buscando para ser excelente. Eu acho isso muito importante. E atualmente nesse mercado tão competitivo, né, uma especialização, uma pós-graduação, tem um impacto hoje, muito Adriana, grande. é até assim impossível você mostrar um currículo que você não tem um currículo acadêmico bom, sabe? É muito difícil você entrar em qualquer cargo hoje. Agora, então, isso que eu estou dizendo, o conhecimento hoje é indispensável. Ter uma faculdade é indispensável, ter uma pós-graduação, melhor ainda. Então, assim, ter um mestrado, melhor ainda. Quanto mais ele puder. Eu conheço gente que está com 65 anos fazendo mestrado. Muito legal. Eu não tenho muito tempo, não, mas eu acho super legal isso. Eu tenho um colega meu que está fazendo mestrado até agora e já está em conselhos. Então, isso é energia, né? Agora, para os jovens, é indispensável ter um currículo escolar bom. Não tem hoje como você não ter um currículo escolar bom. É indispensável. E quantas oportunidades vocês dão, né? Olha, leva a gente para fazer palestra e discute. Eu acompanho vocês e está lutando para que os jovens tenham esse conhecimento mais amplo da vida, né? Hoje é muita oportunidade. O que a gente precisa ser é muito grato e aproveitar as oportunidades, né? As pessoas que venceram também, vai ver, esses dias eu fui dar uma palestra num sábado numa faculdade. A Roberta tinha prometido, vamos e tal. E aí eu sei que ir numa faculdade sábado às 11 horas da manhã
não é fácil. Mas aí os estudantes, eu falei isso para eles, vocês estão aqui porque vocês querem, 11 horas, por mais que seja a Luiz Helena, tal, um sábado, 11 horas da manhã, não é fácil. Aí quando saíram, eles falaram, olha, puxa, foi uma oportunidade. De repente ali você pode escutar, não é comigo, com qualquer pessoa. Então, eu costumo dizer, o Gilberto Menstrai fala que você é do tamanho daquilo que você compartilha. E a sorte só aparece para quem está em movimento. São as duas coisas. Então, assim, de repente você está num movimento que você nem queria. Você fala, Luísa, como as coisas aparecem para você? Porque se vocês me seguirem no Instagram, eu estou em 10 coisas diferentes. Eu tenho que estar em movimento. De repente a sorte aparece. Aparece uma oportunidade, você liga. Então é indispensável o conhecimento, é indispensável aproveitar as oportunidades que a faculdade dá. Porque, olha, tem uma palestra, mas eu estou cansada, Por que não? Você tem tanto tempo para dormir na vida, tanto tempo para descansar, né? Com tantos desafios, você acha que sentir medo no começo da carreira é normal? A partir da sua experiência, quais conselhos você daria aos nossos alunos para superar esse sentimento? Primeiro, acredite em vocês mesmos, eu acho que é muito importante. Acredite na sua força, acredite que você não está pronto, você nunca vai estar pronto, é um espiral, você acredite na sua capacidade de aprender. Essa eu acho mais importante do que você achar que sabe tudo. Eu sempre ensinei meus filhos muito a capacidade de aprender. Eu acho que isso é muito importante. Então, saber que você está aprendendo sempre depende de você aprender. Eu já trouxe meninas que moravam, que não conheciam a praia, que hoje estão formadas, que moravam, porque ela quis, ela desenvolveu a capacidade. Então, acredite em você mesma, acredite na sua força. Não tenha dó de você, não tenha dó. Resgate onde você nasceu, os seus pais, por mais difícil que fosse, você tem uma experiência de vida, né? E luta, saiba que você paga preço. E medo eu tenho até hoje, gente. Medo é natural. O medo na cabeça, ele é muito maior do que quando ele é para ação. Como é que eu venço meu medo? Primeiro falando para os outros que eu estou com medo. Eu, assim, na empresa, acho que por ser mulher isso ajudou. Eu tinha uma reunião, eu falo, gente, me ajuda que eu estou com medo. Então, assim, eu não estou bem, eu estou com medo. Quando você já assume o medo, ele já é melhor. E aí depois, então, medo você vai ter. Como é que você tira o medo? Fazendo acontecer. Você não vai tirar ele só pensando dele na cabeça, só pensando no coração, você não vai pensar. Se você dá o primeiro passo do medo, eu tenho certeza que depois ele melhora. Então, medo é uma coisa que normal, eu tenho medo até hoje, tenho dificuldades até hoje, mas eu enfrento. Lógico que com o passar do tempo, o medo que você tinha de fazer uma entrevista, quando você já fez 3 ou 4, ela vai melhorando. O medo que você tem, você vê os atores bons, eles falam que até hoje eles dão dor na barriga quando eles pegam uma cena. Então é natural o medo, mas não é natural eu ficar curtindo o medo. É natural eu enfrentar o medo. Ótimo. A sua gestão é objeto de estudo nos Estados Unidos, na Harvard Business School, sendo um case de sucesso empresarial. Luísa, para tantos alunos que estão nos assistindo, o que representa ser um case de sucesso para você? Olha, duas coisas só vão diferenciar um profissional da outra, uma empresa da outra, um empreendedor do outro, não importa. É inovação e atendimento. É só essas duas coisas, tudo virou commodity. A faculdade ter um bom currículo e bons professores, para mim é commodity, mas ela está inovando com programas, com coisas diferentes, forma de levar os alunos a estudar, forma de alinhar os alunos, de conectar com os alunos, é uma diferença. A mesma coisa é a empresa. Então eu sempre pus isso na cabeça, que eu tinha que estar aberto para o novo. Em 1991, assim, a Pernambucana, a gente só estava na região de Franca, aquele Triângulo Mineiro. A Pernambucana, que era aquelas primeiras lojas que tinha, elas fechavam muita loja em cidade pequena, Batatais, Igarapava, Cássio, e o pessoal vivia me pedindo uma loja. Porque a gente era da região, era conhecido na região, mas como é que eu ia pôr uma loja normal se eles estavam fechando? E aí veio a ideia de colocar uma loja eletrônica, Luísa, que não tinha produto exposto, e a gente falava assim, puxa, o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. E nem tinha internet, então era uma loja que funcionava via TV e vídeo, porque não tinha multimídia ainda, e aí tudo que você vai fazer novo, tem muita gente para falar que não vai dar certo. Eu tenho uma tática, eu vou fazendo, vou alinhando só os que acreditam, depois é que eu fico estourando. Então, essa loja, todo mundo tinha muito falado, ai, coitado, isso é coisa de interior, ela está brincando com isso. E eu estou contando isso para chegar em Harvard. Bom, de repente, hoje nós temos 160 lojas dela, veio a internet, quando veio a internet, porque você tem que gravar as imagens, mas ela tinha o nosso princípio de calor humano, de tudo mais. Então,
quando o Harvard descobriu que foi a coisa mais inovadora no varejo, quase no mundo. É uma forma de vender com calor humano. E a gente é 2 vezes case em Harvard disso. Pois eu tenho um filme que eu vou passar que mostra um pouquinho isso. E hoje é uma loja super bonita, totalmente tecnológica. E meus colegas, a concorrência teve que pôr loja só para vender telefone. A única coisa que você vê física lá é o telefone. Mas você vê uma geladeira aberta, fechada. A gente tem um estúdio que a gente dizia. Então, quando a internet veio, eu já tinha. Então, assim, uma das coisas que eu acho que ajudou muito a gente está sendo inovando. A gente foi o primeiro, mês de janeiro não tinha movimento. Lá no interior ainda, há 20 anos, a gente abriu às 5 horas da manhã, que é aquela fila que sai em todas as televisões. Então, assim, esse espírito de fazer as coisas inovação é um espírito que nós temos. E hoje, mais do que nunca, você tem que ter. A outra coisa é atendimento ao cliente, você está conectada com a sua equipe. Eu fui agora em Harvard, abri um professor, o Dan Shapiro, eu até sugiro que os alunos entrem na internet, ele falou muito do diálogo que conecta. Quer dizer, como é que eu conecto com o outro? Se você não conectar com o outro, então eu falo para os meus netos, eles podem ter dinheiro, mas eles não vão ter poder, meus filhos, se eles não soubessem conectar. O que é conectar com o outro? É entender o outro dentro do mundo dele, não dentro do seu mundo, com as suas experiências, né? Então, assim, essas 2 coisas são muito importantes. E a inovação foi uma coisa, por isso que a gente está sempre presente. Nós somos o primeiro da varejo a investir em pessoas, nós estamos há 20 anos entre as melhores empresas para se trabalhar, comprando 13 redes, crescendo muito ao ano, faturando 12 bi. Então, assim, a gente está sempre investindo em inovação. Agora nós temos um laboratório lá de digital, maravilhoso, que eu convido os alunos, se quiser fazer uma excursão, a gente tem o Luiza Tour, onde a gente recebe muitos alunos, muitos empreendedores, 3, 4, para conhecer esse laboratório que tem gente do mundo inteiro. Então, a gente criou isso antes dos outros. Então, nós estamos sempre inovando. Isso foi uma coisa que deu muita visibilidade para a companhia. Luísa, você citou aí esse pioneirismo, né, das vendas pela internet, esse conceito de ser a primeira loja virtual do mundo. Qual foi o maior desafio de implantar um projeto tão inovador? Olha, eu acho que o desafio é do mundo hoje. Então, o Magazine Luiza acreditou numa coisa, porque normalmente a gente foi muito pressionado a separar o magazineluiza.com do Magazine Luiza físico. Inclusive, a gente sofreu muito castigo até das ações, porque a gente não separou. Mas a gente sempre acreditou que o cliente era um só. E que eu não ia separar o CGC nosso do .com do físico. Então, que estava tudo dentro, porque a sinergia era maior, você podia comprar na internet, procurar nas lojas, os seus CDs eram o mesmo. E a gente teve que enfrentar muito o mercado nessa época, porque o mercado achava que você tinha que separar, que uma coisa não falava com a outra e que tinha que ser diferente. E a gente não separou. Só que, de repente, todo mundo voltou para dentro novamente. E a gente já estava nesse caminho de laboratório, na nossa equipe. Nós trabalhamos 2 anos digitalizando a nossa equipe. A gente não mandou os mais velhos embora. Então, hoje você vê os vendedores todos vendendo no celular. Você vê montador que não tem nem nível, que vai montar na casa já usando o celular para poder conectar conosco, quer dizer, todos os aplicativos. Todo esse então, suporte. A gente ficou 2, 3 anos primeiro digitalizando a nossa equipe. Então, é um desafio muito grande. E no mundo inteiro são poucos resultados que está. Então, o que o Magazine Luiza tem como meta? Sair de uma empresa física com uma área digital para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. É muito importante também. Então, assim, sair de uma empresa tradicional com uma arinha digital para uma empresa digital, mas com ponto físico. E nunca se falou tanto em calor humano. Interessante, né? Com todo o desenvolvimento da tecnologia, nunca se falou tanto em pessoas. Porque a diferença vai ser atendimento e inovação. Essas 2 coisas você só tem jeito se você tiver pessoas alinhadas, engajadas, né? Então, assim, o Magazine Luiza topou isso, e hoje nós temos um laboratório de mais de 200 jovens aqui em Franca, onde a gente desenvolve o digital para tudo. Eu gostaria de dizer também, para muitos, que a loja física não vai acabar. É muita preocupação dos empreendedores, dos
meninos que têm pais, que têm varejo, que, mas será que vai acabar? Será que não vai? Não vai acabar. Ela muda de formato, só que ela tem que ter o digital junto, ela tem que ter a venda na internet também. Então, hoje nós já vendemos muito na internet, cresce cada dia que passa, mas a gente continua abrindo muita loja física, com menores, com outra concepção mais de entretenimento, mas ela não vai acabar. Então, é muito importante. A Amazon, que é a maior empresa digital, acabou de comprar um supermercado agora, que é físico. Então, porque isso dá muita insegurança para as pessoas, por isso que eu estou lembrando de falar isso. Você acredita que inovação deva estar no DNA de um profissional? Como os nossos alunos podem adotar essa postura? Primeiro é a cabeça, né? Se ele não gosta de mudar nem o seu estilo de vida, nem todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa, eu não quero fazer isso, eu não quero experimentar nada, eu tenho medo de tudo, ele não vai ser inovador nunca, ninguém é o que não é. Então, primeiro ele precisa se desafiar a fazer coisas que ele não faria naturalmente. Eu acho que é a primeira coisa, eu me desafio sempre. Né? Agora eu andei de camelo lá e eu gostava que eu não tinha medo de nada, falava assim, eu não tenho medo, vou entrar. Quando ele levantou, eu falava, pelo amor de Deus, olha meu medo. Saiu no meu Instagram, bombou mais do que as visitas que eu tive que montou o Waze. Então, assim, mas eu falava, tô com medo, que eu sempre assumo medo, né? Então, acho que primeiro é isso, ele se desafiar. É vencer o medo, ele fazer coisas diferentes, porque quando ele tem uma cabeça, e depois no trabalho, você pode mudar um pouco o que você está fazendo ou fazer tudo diferente. Então eu sempre assim fiquei pensando, desde que eu tive neném, como é que eu posso fazer mais rápido e melhor? Como é que eu posso pôr essa mesa, esse prato para trabalhar menos? Então assim, eu sempre procurei inovar pequenas coisas para que, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, quando a cabeça não funciona, o corpo sofre. Então, quando você põe a cabeça a funcionar para o corpo não sofrer, você já está inovando. Como, de repente, você pode inovar uma grande coisa que eu acho importante, que é criar uma loja eletrônica, que é criar uma liquidação fantástica, que é criar um Magazine Luiza e Você, que não foi eu, que foi espetacular. Quer dizer, hoje nós temos vendedor de porta em porta através da internet. Nós criamos isso há 5 anos, o pessoal. Então, assim, o Magazine Luiza tem... Quando você entra na cabeça da inovação, é igual quando você surfa numa onda. Aquela onda te ajuda. Agora, quando você está ali, sentado na praia, com medo de fazer tudo, aí é difícil. Luísa, hoje o mundo é digital. Nunca antes as relações entre as pessoas foram tão intermediadas pela tecnologia. Como você vê essa junção entre trabalho e tecnologia e como podemos aproveitar a tecnologia em nosso favor? Olha, nós estamos, inclusive, com Qual que é a nossa missão hoje? O nosso propósito é digitalizar aquilo que eu falei. A nossa missão é dar acesso a muito que é privilégio de pouco. Então, a gente tem uma missão digital na Rede Globo. E agora a gente pegou um senhor de 80 anos, esse programa último, que ele não fazia nada, mas ele não... de digital, é facilitar. E a gente pegou, por exemplo, uma família de cegos, que tem aplicativo até para ele ver o troco no supermercado. Então, assim, o digitalizar... Imagina você sem o Waze, você sem os mapas da vida hoje, como é que você vive? Só que ainda é acesso de poucos. O que a classe mais simples está acessando é Facebook e o WhatsApp. E a gente quer que eles usem, então nossos vendedores estão sendo treinados para facilitar. Então isso veio para facilitar a vida. Agora, por outro lado, as relações de trabalho vão mudar. Os empregos, muitas vezes, que tinha, não vão largar de ter emprego, eles vão mudar. Por isso que é importante o jovem está nos assistindo, ele está sempre antenado. E eu costumo dizer que eu sempre comprei coisa nova, tablet e tal, mas eu nunca entrei nas redes sociais, até que um dia eu perdi de 30 mil a 1.000 do meu netinho de 4 anos. E eu detesto perder, adoro neto, até de neta. Aí chegou o mais velho e falou, ué, eu falei, Pedro, eu perdi de 30 mil a 1.000 do Antoine. O que eu faço? Brincando. Ele falou, treina todos os dias e não desista. Aí eu peguei esse Instagram. Os primeiras... E eu tirava foto, fazia tudo. Minha filha, mãe, você além de abrir esse Instagram, tá me envergonhando, não pode deixar. E de repente eu faço todo o meu Instagram. De repente eu recebi prêmios de ter... O que eu quero dizer com isso é que você consegue fazer as coisas digitalmente, você mais velho. Você consegue, desde que você queira, e os jovens, porque eu não sei, você vê, quando você está fazendo uma coisa, você pergunta, João, peraí que eu faço para você. E eu falo, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faça. E então eu costumo dar isso aí como assim, se eu aprendi, qualquer um aprende. Mas, por outro lado, Adriana, eu acho muito importante falar uma coisa, principalmente para os jovens que estão nos assistindo. Fiz uma parceria com a Apple, que é a maior empresa do mundo, e eu acho que selecionar gente
é muito difícil. E esses jovens muitas vezes vão passar por uma seleção. E além de eles terem toda a capacidade técnica, que é aquilo que eu falei, não é possível você não ter um currículo bom estudantil, sim, você também aprender a interagir com as pessoas, que é o diálogo que conecta. Olha que coisa interessante. Eu perguntei para as duas pessoas, assim, um dos maiores empresários do mundo, como é que você seleciona gente? E aí, na época, eles me responderam, olha, todo dia as pessoas de manhã têm que contar o que eles serviram às pessoas. Então, esse mundo é muito bonito. E aí eu perguntei para o outro, ele falou, depois de todo o teste, eles têm que contar uma coisa de servir. Então, assim, é interessante, sim, isso. Então, por outro lado, os jovens, você aprende a tecnologia, essa velocidade, mas a gente tem que estar muito atento, os pais, vocês que têm filhos, os estudantes que têm filhos pequenos, porque os seus filhos cada vez mais vão ter que ser éticos para ter poder e vão ter que aprender a servir. Então, na minha casa, nunca ninguém saiu da mesa sem dizer muito obrigado para a pessoa que serviu. Na nossa empresa, a gente nunca usou dinheiro, estou te pagando, você faça. E nem meus filhos usaram isso, porque eles podiam ter dinheiro. Mas poder eles só vão ter se eles souberem inglês, essas coisas, a vida... Não importa se você é pobre ou não, você vai ter oportunidade se você quiser. Agora, essa capacidade de servir, você tem que ir adquirindo, de se conectar com o outro, da sua generosidade, de agradecer a vida, tudo que ela te dá. Eu acho que isso é um treino diário. E se os pais não são, os filhos não vão ser também. E eles não vão ter poder se eles não tiverem isso também, com mais desenvolvimento tecnológico. Então é muito bonito esse, sim, jogo entre a tecnologia e nunca se falou tanto em pessoas desse jeito. Nunca. Onde eu vou? Cheguei agora de Israel, fui para a Alemanha, vou para o Japão, faço NRF, só se fala em pessoas. Só se fala, sim, em pessoas. A gente está falando dessas relações humanas, né? E mesmo com as tecnologias, como você disse... Nunca se falou tanto em pessoa, porque, sim, atendimento e inovação vai ser a grande diferença. Essas duas coisas você precisa de pessoas, até para fazer o robô você precisa de pessoas. Luísa, na sua opinião, qual é a definição de sucesso profissional? O que é preciso para chegar lá? Bom, primeiro eu quero dizer que ninguém tem sucesso, totalmente. Você está de sucesso. Então isso é muito importante, porque poder e dinheiro é um perigo. Então, assim, eu nunca acho que eu tenho sucesso. Eu posso estar de sucesso hoje e eu tenho que continuar fazendo o melhor do que eu estou fazendo para continuar. Quando você entende que você não tem sucesso, você está de sucesso, o seu desafio é diário e você trabalha melhor com essa mordidinha do poder e do dinheiro. Então, assim, para mim, estar de sucesso, eu estar sempre buscando me aprimorar e estar dando resultado. E para mim não é só resultado financeiro. Para mim, estar de sucesso é quando eu consigo ter resultado financeiro, mas eu consigo colocar minha missão, nossos valores junto. Porque eu sempre lutei muito por isso. Ou eu tinha uma coisa ou eu tinha outra. E a minha maior missão durante um período é por que a empresa, as pessoas, para ganhar dinheiro, você não precisa ser feliz. Por que não precisa ser verdadeiro? Então, me pergunta muito qual que foi o dia mais feliz, profissional. Porque depois que você tem filho, é com filho. Mas profissional, o Magazine Luiza foi a primeira empresa do mundo de varejo a ganhar primeiro lugar para se trabalhar. Então, assim, era um desafio, porque nós temos muitas lojas separadas. E por quê? Porque eu sempre botei na cabeça, por que uma empresa não pode crescer e as pessoas ser felizes? Então, para mim, estar de sucesso é eu manter esse DNA da companhia, que veio lá da minha tia, da minha família, os valores de honestidade e conseguir crescer, gerar mais de 20 mil empregos, como nós fazemos isso, com muita ética. Isso para mim é estar, mas eu nunca acho que eu tenho sucesso. Eu acho que eu estou bem agora e como eu posso não estar amanhã, mas eu tenho que estar lutando para que se eu quiser continuar. Então ninguém tem sucesso, todo mundo está. A gente vê mesmo agora nesse Lava Jato, de repente era isso, de repente cai isso. Então assim, a gente vê que as coisas precisam ser muito bem feitas. Eu também nunca lutei para ser a primeira do varejo, a primeira aluna, eu nunca, meus filhos fossem o primeiro, eu notei sempre lutei muito para que a gente tivesse consistência entre juntar essas partes emocionais, físicas, econômicas e não focar só numa. Bom, para finalizar, tem algum recado que você gostaria de passar para os nossos alunos? Então, se vocês me permitem, eu vou passar um filme, sim, que é um filme moderno, o Magazine Luiza está fazendo 60 anos esse ano. Uhum. E é um filme, mas o que a gente fala que muda é que a gente sempre muda. Então eles vão ver no filme que a gente é super aberta e um pouquinho responder
como é que está lidando o mundo físico com o digital. Acho que o filme dá uma visão muito grande disso que eu falei, que era a nossa missão, transformar uma empresa tradicional, física, para uma empresa digital, e acho que mostra os laboratórios que eu falei. Então, vocês me dão licença, não é propaganda, mas eu adoro vender, então botar propaganda não é ruim. Mas é uma coisa que eu acho que é legal, o filme ficou muito bem feito. Então, eu gostaria de passar que, através disso, eu acho que eles veem muito esses dois mundos, físico com digital. Então, vamos assistir. O Magazine Luiza está fazendo 60 anos, mas nunca fomos tão jovens e ousados como agora. Não, senhor. Somos uma das maiores e mais relevantes empresas de varejo do Brasil. 800 lojas, 50 milhões de clientes, uma companhia de capital aberto e o único varejista do país com uma plataforma multicanal realmente integrada. Por quê? Porque nós pegamos o bonde do e-commerce muito antes de todo mundo, sabendo que ali estava o futuro. É isso aí. O Brasil está só começando a explorar essa mina de ouro digital, num país populoso e jovem, que adora interagir online. Nenhum outro varejista está tão preparado quanto nós para sair na frente. Na verdade, o Magazine Luiza se colocou uma missão ambiciosa: fazer uma transformação que ninguém conseguiu fazer e passar de uma empresa tradicional com uma área digital para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Por que nós? Porque nós sempre tivemos DNA digital. Quando a internet ainda engatinhava, nós já tínhamos inventado a nossa loja virtual, sem estoque físico. Adivinha? Os clientes adoraram e o pessoal de Harvard também. Hello. Muito antes da Siri, a gente já tinha a Lu, nossa vendedora virtual. Oi, eu sou a Lu. E quando a recomendação boca a boca virou febre nas redes sociais, nós criamos um novo negócio: o Magazine Você. As pessoas vendem os nossos produtos nas redes sociais. Que tal? É mais do que uma visão de negócio. O Magazine Luiza quer liderar a revolução da inclusão digital no Brasil. Sim, senhor! Começando pelas nossas pessoas, que agora têm uma poderosa ferramenta digital, o nosso aplicativo de vendas. Passando pelos nossos clientes, que compram produtos conectados nas lojas e online e depois aprendem a usá-los no quadro Missão Digital da TV Globo. E, finalmente, a comunidade varejista, que agora conta com a nossa plataforma para vender produtos e também está se digitalizando. Vamos conseguir? Pode apostar! Afinal, sempre operamos em modo beta, sem medo de correr riscos ou de nos reinventar. Sim, há muito o que fazer e estamos no caminho. Magazine Luiza. O que não muda é que a gente sempre muda. Muito bom, a gente pôde ver bem essa relação entre o mundo digital e o mundo físico. Que é o desafio da era hoje, né? Luiza, eu agradeço muito a sua presença e também agradeço por ter compartilhado tantas experiências bacanas com a gente. Os nossos alunos ganham muito com essa troca. Eu que agradeço, Adriana, muito obrigada. Obrigada a essa equipe maravilhosa de vocês aí. Aos alunos, não desistem. Eu queria passar uma frase, eu não gosto de frase pronta, mas está na minha sala isso, para que eles não fiquem ansiosos. Comece fazendo o necessário, depois o possível e de repente você está fazendo o impossível. Então assim, se todo dia a gente dá o melhor da gente, tirar o melhor das pessoas, de repente você está fazendo... A minha tia chegou num evento agora, ela começou uma loja para tirar emprego da família. Com 91 anos ela chegou num evento nosso agora e tinha 1.500 líderes responsáveis por 20 mil empregos. Eu acho que ela nunca pensou nisso, mas ela pensou em fazer o necessário e o possível todos os dias. Então,
tenha confiança em vocês, lute, acredite nesse país. Esse país é maravilhoso, pode acreditar. E pare de falar mal do Brasil, vamos falar só bem do Brasil. Você é uma inspiração, muito obrigada. Recebemos Luísa Trajano no programa de hoje com uma trajetória inspiradora e dicas importantes sobre carreira, mercado de trabalho e crescimento pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, sucesso na sua jornada e até o próximo Carreira em Pauta. Tchau!